Ricardo teve um ataque de pânico no meio do discurso do casamento da própria filha, um discurso que ele mesmo havia escrito e treinado por 2 meses. Oi, aqui é Bela Rabelo e esse é o podcast Uma Voz Amiga. Os casos que você ouve aqui são de atendimentos feitos por mim, mantido o anonimato em respeito às pessoas que confiaram em mim a sua história. Ricardo, um empresário bem-sucedido, casado, pai de 2 filhos, uma vida ilibada. Um homem que conquistou tudo aquilo que havia sonhado. Tinha casa no sítio, tinha a casa de praia e uma vida muito confortável junto com a sua família. Tudo ia muito bem até que a filha convidou ele para fazer o discurso no dia do seu casamento. O salão estava lindo, a filha belíssima. E então chegou o momento que o Ricardo deveria ler o seu discurso. Bom, ele subiu no palco. Estava todo animado até o meio do discurso. Naquele momento, ele travou, tremia e suava frio. Ele teve um ataque de pânico. Pediu que o genro segurasse o microfone e foi correndo para o banheiro. Lá ficou trancado, segundo ele, uns 20 minutos, desesperado, sem saber o que fazer. Bom, a festa deu continuidade e o Ricardo então resolveu que precisava ter ajuda. Ele chegou até mim sem entender o que tinha acontecido. Me disse: Bela, isso nunca aconteceu comigo. Eu nunca havia passado tão mal na minha vida num dia que eu estava tão feliz junto com as pessoas que eu amo. E aí perguntei se ele havia tido algum gatilho, que ele me contasse algo diferente, mas não encontramos nada. Estava tudo bem e normal. Pedi que na próxima sessão ele me trouxesse o discurso, para que a gente pudesse ler e quem sabe ali naquele discurso entender o que havia acontecido. E assim nós fizemos. Ele trouxe o discurso e as palavras eram lindas e perfeitas. Ele realmente sabia como escrever. Todavia, naquele texto não havia nenhuma referência sobre o pai Ricardo. Havia ali as conquistas da filha, tudo que ele elogiava e achava belíssimo numa moça que já estava formada, constituindo a sua família e já estava, como diz, a vida bem encaminhada. Mas a referência, qual era o sentimento do Ricardo em ser pai, como ele se sentia, ele não sabia explicar. E ele percebeu isso no momento daquele discurso. Bom, o Ricardo foi criado por um pai muito rígido, que não sabia amar. Não sabia amar, sabe, de pai para filho. Ele sabia apenas dar presente, pagar as contas, comprar o brinquedo da moda e com isso ele supria o tempo do filho, porque tempo era uma coisa que ele não tinha para ser pai do Ricardo. E o Ricardo viveu a vida dele do mesmo jeito, não sabendo ser pai, não sabendo ter presença, mas cobrindo essas lacunas, sabe? Com presentes e passeios e viagens que muitas vezes nem era junto da própria família. Naquele momento, o Ricardo entendeu que assim estava sendo a vida dele junto com os filhos e aquilo foi realmente um choque de realidade. Bom, se você, assim como o Ricardo, passa por essa situação ou conhece alguém que passa por isso, há sempre tempo para a mudança. E quem sabe, é esse o tempo da mudança. Ser pai é muito mais do que um presente, ser pai é presença. Bom, esse foi o podcast Uma Voz Amiga. Tem muito mais para eu contar e, quem sabe, tem muito mais de você aqui para ouvir. Até o próximo!